Olá a todos e todas, meu nome é Luzivaldo Oliveira, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, ligado à Universidade Federal do Tocantins, campus Miracema. Hoje estou aqui para fazer uma avaliação final por meio de um mapa conceitual das disciplinas problemáticas da Educação Física, no qual a gente vai falar um pouco de todas as problemáticas, de todas as questões que surgiram durante o processo de formação com essa disciplina. Desde já eu agradeço pela atenção e vamos começar. Bem, começando aqui por atuação docente, quando a gente pensa nas atuações dos professores na educação física, a gente percebe que elas são marcadas por três grandes caminhos, que se entrelaçam e até mesmo se chocam entre si. No primeiro momento, a gente tem as práticas tradicionais esportivizadas, que são aquelas que são focadas quase que só na competição, no rendimento, onde os professores acabam que valorizam mais os alunos mais habilidosos e geralmente meninos, né? E deixam de lado muita gente, como as meninas e aqueles alunos que têm menos aptidão física. Essas aulas acabam sendo rígidas e pouco reflexivas. Pode-se dizer que é quase que um treino para campeonato, porque não tem um espaço para pensar o esporte como algo cultural e social, apenas focado em treinamento. Já outro ponto é o famoso rola-bola, que é basicamente o abandono do trabalho docente. Isso acontece quando os professores eles se afastam da mediação pedagógica e deixam os alunos organizarem as atividades sozinhos. E muitas vezes essas atividades acabam sendo dominadas por os meninos, principalmente na prática do futebol ou futsal, enquanto as meninas ficam de fora e fazem outras coisas. Esse abandono, né, esse rola-bola, pode ser consequência de vários fatores. A gente pode ter a frustração de professores, que não veem alternativas viáveis para trabalhar alguma manifestação da cultura corporal. A gente tem algumas condições precárias das escolas, né, falta de materiais e também o reconhecimento. E o fato da educação física escolar muitas vezes ser vista como um tempo livre. E isso é consequência desse abandono docente. E a gente percebe que nessa situação o direito dos alunos a uma aprendizagem com objetivos que sejam mais claros, né, acaba sendo negado. E o abandono se naturaliza. E outro grande ponto nessa atuação docente é a inovação pedagógica, né? Que por mais que tenham esses professores que ainda praticam muito a cultura do rola-bola, das práticas somente tradicionais, existe uma inovação pedagógica que traz uma abordagem diferente, onde o esporte, né, e as outras práticas corporais são vistas como fenômenos culturais, e a proposta é incluir todo mundo, né, valorizar a participação, o diálogo com as outras áreas de conhecimento, inclusive. Mas esse caminho, no entanto, ele enfrenta algumas resistências das instituições que não valorizam tanto a educação física, a falta de apoio para professores e também da insegurança, né, que muitos sentem para romper com os modelos antigos. Então a gente percebe que as atuações docentes elas são moldadas por um equilíbrio delicado, né, entre a herança histórica do esporte competitivo e também as condições estruturais da escola, as escolhas, os engajamentos individuais dos professores, que têm afinidade mais com a prática. Então, isso tudo se influencia nesse modelo. Seguindo para outra temática muito importante dentro das problemáticas da educação física, a gente tem a relação teoria e prática, né? No qual a relação entre teoria e prática na educação física escolar, ela envolve dois aspectos fundamentais, né? Que é o ensinar a fazer, que é o processo de ensinar técnicas e movimentos, e o saber fazer, né, que já é ligado à habilidade prática dos alunos. Partindo disso, a gente também tem aqui falar um pouco sobre o modelo tradicional, no qual o foco está quase que exclusivamente no ensinar a fazer, ou seja, na transmissão mecânica de técnicas esportivas, como basquete, futebol, handebol, entre outros. As aulas, geralmente, elas priorizam o domínio técnico para a competição e valorizam apenas os alunos habilidosos, excluindo aqueles com menos aptidão, especialmente as meninas, né? E nesse modelo a gente vê que não há espaço para reflexão crítica sobre o significado cultural ou social das práticas, é o fazer por fazer, com objetivo exclusivamente competitivo. Em contrapartida, a gente vem com um movimento renovador, né, que a gente busca ampliar o conceito para integrar o ensinar a fazer com o saber fazer. Aí a gente já está incluindo também a compreensão do porquê e para quê das práticas corporais. A ideia nesse sentido é que os alunos eles não só executem os movimentos, mas também entendam o seu contexto cultural e histórico. Então, a partir disso, a gente tem os desafios atuais, né, que mostram que essa integração que eu acabei de falar nem sempre acontece.
Muitas vezes as escolas separam o ensinar a fazer da teoria, com aulas teóricas e práticas isoladas. Isso dificulta o desenvolvimento do saber fazer crítico. Alguns professores sentem falta de preparo para articular esses dois aspectos. Os alunos esperam apenas a prática divertida e gestores podem usar a teoria de forma burocrática ou apenas como para controlar a turma. E isso, de certa forma, evidencia, né, a necessidade de uma formação docente que tem que unir o ensinar a saber fazer e um ambiente escolar que valorize essa integração. Então, diante disso, a relação entre teoria e prática exige equilibrar o ensinar a fazer com o saber fazer, porque só ensinar os movimentos sem compreensão gera um aprendizado vazio. O ideal são aulas que unam, né, a prática, a reflexão, formar esses alunos mais críticos e competentes também para entender o mundo na sua complexidade. Outro ponto fundamental que estudamos na disciplina de problemática da educação física está ligado aos aspectos legais da educação física escolar. Pois quando a gente fala, né, dos aspectos legais da educação física escolar, é importante entender que ela é reconhecida como componente curricular obrigatório dentro da educação básica, né? Ou seja, ela faz parte da base da formação dos alunos, assim como matemáticas e ciências, por exemplo. A obrigatoriedade curricular, né, ela vem por meio da Lei das Diretrizes de Base da Educação, Lei número 9.394 de 96, que torna obrigatório a educação física escolar como um componente curricular. Mas, ao mesmo tempo, existe uma lei, né, que é a Lei 10.793 de 2003, que torna a prática da educação física escolar facultativa em algumas situações específicas. E isso aqui é bom destacar, porque essa facultatividade é para aqueles alunos que trabalham mais de 6 horas por dia, têm mais de 30 anos ou apresentam determinadas condições de saúde. O problema, né, no meu ponto de vista, é que essas dispensas, muitas vezes, elas acabam sendo usadas sem o devido critério, o que contribui para uma desvalorização da disciplina. E aí um terceiro ponto fundamental é o direito de todos os estudantes à inclusão e ao acesso à cultura corporal. A gente sabe que a educação física ela não se resume a correr ou jogar bola. Ela envolve conhecer e refletir sobre práticas corporais como dança, esporte, luta, jogos, respeitando, claro, as diferenças e promovendo a participação de todos. Então, mais do que só cumprir a lei, o desafio está em garantir que esses direitos sejam de fato vivenciados por cada aluno em todas as realidades escolares. Então, a partir disso, a gente conclui que algumas dispensas elas são feitas de formas indevidas, visto que a educação física ela não se resume apenas na prática por si. Existe todo um aporte cultural, reflexivo, que nem sempre é feito na prática. Outra problemática, né, que se alinha também com essa facultatividade das aulas de educação física, está relacionado à indisciplina e o afastamento dos alunos. Quando a gente reflete sobre causas do afastamento e da indisciplina nas aulas de educação física, percebemos que os motivos são múltiplos, né, e são interligados entre si. A gente pode destacar aqui o desinteresse, né, e repetição, que seria um dos fatores centrais, que é o desinteresse gerado pela repetição constante dos mesmos esportes tradicionais, que é aquele famoso quarteto fantástico. A gente tem o futebol, o vôlei, o basquete, o handebol, né? E isso acontece repetidamente, ano após ano. Essa falta de diversidade, né, nas atividades torna as aulas previsíveis e monótonas, o que diminui, né, a motivação dos alunos, a sua vontade de participar das aulas. Sem novidades ou desafios diferentes, o conteúdo ele perde a capacidade de envolver os estudantes. Isso leva muitos a se desconectarem das aulas. Também temos as relações e valores, né, que é outro aspecto fundamental, que aqui a gente já está falando de relações e valores presentes no ambiente escolar. A indisciplina muitas vezes ela reflete a fragilidade dos vínculos que a gente tem entre os alunos, os professores, a família, e a ausência de um diálogo claro sobre o significado das regras e dos princípios que orientam a convivência. Quando respeito, justiça, empatia, eles não são vivenciados ou discutidos no dia a dia, o sentimento de pertencimento ele se enfraquece. Então, isso pode resultar em comportamentos que expressam insatisfação, frustração
ou desentendimento, né, que isso acaba prejudicando o clima da aula. Além disso, a gente também pode até falar sobre a exclusão e a vergonha, que são barreiras importantes que impedem a participação plena, né, de muitos alunos. Quem aí nunca se sentiu mal, né, por ser o último a ser escolhido, temer ao movimento ou sofrer julgamentos relacionados ao corpo e à habilidade física. São algumas experiências, né, que acabam ocasionando uma baixa autoestima. E isso leva os estudantes a se afastarem para se protegerem emocionalmente. E isso reforça o ciclo de exclusão e diminui as chances de engajamento. Então, a partir disso, a gente vê que enfrentar esses desafios, eles requerem uma postura aberta, né? Valorizar a escuta ativa dos alunos, a diversificação das práticas esportivas, a construção das relações baseadas no respeito e na empatia. Repensar também o formato das aulas, que sejam mais inclusivas, variadas e centradas nos valores humanos. Embora a gente fale muito no trabalho docente relacionado ao meio tradicional, que é ensinar os esportes, outro ponto fundamental que se torna uma problemática é as dificuldades no ensino desses esportes. Ensinar esporte nas aulas de educação física, ele enfrenta diversos desafios, que muitas vezes estão ligados a um modelo tradicional e limitado. Um ponto que a gente pode destacar aqui é o esportivismo e exclusão, né, que é um dos principais, no qual a gente valoriza a competição, o rendimento, com objetivos centrais exclusivamente no rendimento. E isso exclui os alunos que não se destacam nesse cenário, e essa exclusão ela contraria o propósito da escola, que deveria ser promover a inclusão, o desenvolvimento integral dos estudantes. E como já dito anteriormente, isso acaba que evidenciar um abandono pedagógico, que é quando o professor ele se afasta do papel de mediador e deixa os alunos jogando livremente, sem fazer uma orientação, sem fazer um questionamento, uma reflexão. E é essa falta, né, de intencionalidade que enfraquece o papel educativo do esporte e reforça a ideia equivocada de que a disciplina não tem valores acadêmicos. E outro ponto também, né, que já faz uma relação com o que a gente já falou aqui hoje, são justamente a redução das diversidades, que acaba deixando de lado uma vasta gama de esportes que poderiam enriquecer a experiência dos alunos e se deixam levar apenas pelo poder midiático, trazendo para dentro da escola apenas aquelas práticas mais conhecidas. Dessa forma, o esportivismo, ele aliado à exclusão, ele gera a redução da diversidade e o abandono pedagógico, criando um cenário que dificulta a construção de uma disciplina, né, da educação física mais inclusiva, que seja rica e significativa para os alunos. Alinhado a tudo isso que foi falado, a gente chega em outra problemática muito significativa nas aulas de educação física, que são as questões de gênero na educação física escolar. Discutir gênero na educação física é algo fundamental, né, para entender como certas desigualdades elas são construídas e reproduzidas nas práticas corporais. Um desses pontos, né, é a masculinidade hegemônica, né, e construção dos corpos, que desde cedo, né, os meninos eles são incentivados a desenvolver força, agilidade, a competitividade, reforçando uma ideia de masculinidade hegemônica, que muitas vezes dominam as aulas. Esse padrão ele acaba que por si só excluindo quem não se encaixa nesse molde, criando relações desiguais e limitando, né, a participação de todos os alunos. Gerando o quê? Gerando outro ponto fundamental, que é a exclusão simbólica, né? Quando a competição ela é colocada no centro das atividades, sem uma mediação crítica, ela pode gerar essa exclusão simbólica. E pode vir por meio de xingamentos, piadas, rejeições, que acabam afastando quem não corresponde às expectativas. Isso acaba por esvaziar o sentido pedagógico do jogo. Em vez de promover inclusão, a aula ela pode se tornar um espaço de reforçar desigualdades. E a partir disso o professor tem um papel fundamental, que é trabalhar em equidade e intervenção pedagógica, né, que ganha um papel central, que é um olhar atento e intencional do professor, que pode transformar aquele ambiente da aula, adaptar regras, valorizar o trabalho coletivo, reconhecer as diferenças também. Pode ser promover a participação de todos os alunos nas partes atitudinais,
Mais do que ensinar um esporte, é tratar de garantir que cada aluno, cada aluna, ela tenha o direito de aprender, se expressar, né, e se sentir pertencente ao ambiente, de forma digna e com respeito. E finalizando, né, ao olharmos para todas essas problemáticas da educação física, olhando esses temas geradores, né, que são problemáticas emergentes no meio escolar, principalmente na área da educação física, considerando o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, capítulo 3, né, que fala sobre a dialogicidade, que seria a essência da educação como prática da liberdade, a gente chega em alguns pontos centrais que podem contribuir, que são essenciais para a transformação da educação física no meio escolar. Afinal, né, trabalhar com temas geradores, como propõe Paulo Freire, é partir de uma escuta crítica e atenta da realidade dos alunos. Então, se a gente considerar a escuta crítica, né, não é só escutar apenas o que dizem, né, mas o que vivem, sentem, enfrentam todos os dias. É conhecer a realidade do aluno. Essa escuta ela é o primeiro passo para o professor compreender realmente, né, a importância naquele contexto e que ele consiga transformar nessas experiências em conteúdos significativos. Porque a partir disso pode existir uma problematização, né, que em vez de aceitar, né, as situações como naturais ou imutáveis, o professor ele pode provocar uma reflexão crítica para ajudar os alunos a enxergarem como que as contradições que existem no meio social acontecem e convidar os alunos para pensar junto por que elas acontecem. Então, a partir disso, a gente pode criar uma conscientização, né, nos alunos, porque é aquele momento, né, que o aluno vai se perceber como um sujeito capaz de agir sobre a realidade dele. Então, ele não vai ficar apenas agora alguém que recebe o que está posto. Além de receber, ele vai poder se impor, né? Ele vai poder, junto com o professor, problematizar aquelas questões que estão no meio. Então isso vai acabar em resultar com um diálogo transformador, né? Que vai ser um diálogo verdadeiro, né? Que vai reconhecer o outro como um parceiro na construção do conhecimento e como alguém também que tem voz, né? Que tem histórico, que tem poder de transformação. Então o aluno vai se sentir ali junto com o professor, não com o professor como uma pessoa que só manda, que só faz o que ele tem que fazer, mas ali um parceiro, né, um intermediador que vai um contribuir com o outro. Então, dessa forma, né, que a educação física, a escola como um todo, ela vai deixar de ser espaços apenas de reprodução para se tornarem lugares vivos e de escuta, né, reflexão, mudanças. Então, o que eu queria passar era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Fica aqui meu agradecimento por você que está aí do outro lado ouvindo. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.